Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. Colocava só uma pequena questão a cada um, está bem? Começando pela última, o Samuel falou do individualismo, depois falou do individualismo contemporâneo. Hoje o individualismo é, aliás, penso que disse isso, é uma afirmação contra o excesso de estímulos, o excesso de escolha. Penso que foi um pouco isso que disse, não é? Portanto, há um excesso de escolhas. Pelo menos esta forma esquerda. Esta forma que falou, não é? E, portanto, as pessoas preferem não ter que escolher e, portanto, preferem quase que umas ensimismar-se, portanto, implodir sobre si próprias, outras pegar em meia dúzia de coisas e isolar-se provisoriamente, temporariamente, enfim, esses vários exemplos que falou. A questão que eu lhe queria perguntar era como é que, relativamente ao Bartleby, como é que vê isso? Porque no caso do Bartleby não há, pelo menos tal como aparece no ponto, não há um excesso de escolhas. Ele, o trabalho dele é copiar, e a certa altura é fazer cópias das cópias, verificar cópias. Esta duplicidade, esta repetição, não é? É um pouco diferente desse excesso de escolhas. Portanto, aquilo que eu lhe pedia era para, de facto, distinguir estas duas formas de individualismo, estas duas formas de ensimismamento. No caso de Jorge, só tinha uma pergunta para lhe fazer, é quando comparou o homem com a máquina e depois falou do Bartleby. O Bartleby, no fim, morre. Eu perguntava-lhe se, na sua opinião, se pode dizer que a máquina morre. A máquina avaria-se, estraga-se. Para si, a palavra morte aplica-se à máquina? É uma pergunta. E no caso do Ricardo, o Ricardo falou da leitura deleuziana do dispositivo em Foucault, e falou sobretudo das linhas de enunciação, das linhas discursivas. Mas há um outro tipo de linhas, que são as linhas da visibilidade, que o Deleuze fala nesse texto. E isso lembra-me muito o filme que nós vimos hoje, que o Ricardo não viu, pois não? Mas o filme que vimos ontem, não sei se viu. E no caso do Bartleby também a questão do biombo. Hoje penso que era a Inês que dizia que o biombo era ecrã, parede. Essa questão da visibilidade, não é? Para além da questão da enunciação, a questão da visibilidade. Também o dispositivo é uma forma de dar a ver. De dar a ver e de não dar a ver. Portanto, também pedia para falar desse, para além das linhas da enunciação, das linhas de visibilidade. Isto porquê? Porque eu estou a pensar que estão aqui alunos do primeiro ano, que daqui por uma semana ou duas vão ler o texto do Panóptico. Não é? Está a ver porquê, não é? Está-me a entender, não está? E, portanto, pronto. E de qualquer modo, o meu grande agradecimento por estarem aqui. Acho que fizeram 3 intervenções muito boas. Então, começando a responder, primeiro agradeço a intervenção interessante, os comentários, a questão que me coloca. Efetivamente, parece haver um hiato grande entre esse individualismo das escolhas contemporâneo e a situação de Bartleby. Efetivamente, a cópia não parece conter muitas escolhas, a monotonia da sua vida não parece sugerir-nos isso. No entanto, a verdade é que ele tem sempre escolha, a escolha infinita, a escolha de estar ali ou de não estar ali. E, portanto, de certo modo, ele cansou-se de ter que escolher estar sempre ali. Apesar de estar sempre ali, naquele escritório, ele renuncia a ter que escolher estar ali ou não estar ali.
Ele simplesmente quer deixar de poder escolher, e ao fazer essa decisão de deixar de poder escolher, acaba por renunciar à sua vida habitual. É verdade que a situação é diferente, se calhar não é comparável, mas o que eu queria salientar apenas é que, face sempre às possibilidades de escolha que nós temos, mesmo em tarefas rotineiras, em de cumprir a tarefa ou não cumprir, ele escolhe não cumprir. Por isso é que eu acho que há intencionalidade na decisão dele, que não é um abandono de alguém melancólico e a sofrer ou depressivo, que simplesmente se abandona. Será possivelmente este excesso de individualismo que o levará até à sua morte, porque ao preferir nada fazer, ele acaba por não se alimentar. E aqui talvez Melville nos alerte para o perigo dos excessos. Esse perigo dos excessos é justamente o perigo que a personagem da Arthur tenta escapar ao abster-se, de certo modo, ao não preferir. Eu responderia assim. Relativamente a se a máquina morre ou não, não quer dizer que eu concordo com aquilo que vou dizer, mas há aqui uma passagem, estava à procura dela, há aqui uma passagem onde eu tive de cortar algumas coisas por uma questão de tempo, mas em que eu digo que estamos aqui alguns entre o misticismo pré-aristotélico e se quisermos, um novo misticismo pós-vital. E neste caso, se isto vier a ser publicado, haverá aqui quase certeza uma referência a um livro muito interessante do Richard Doyle, justamente sobre a ideia do pós-vital, que atualmente não seria propriamente a questão destas máquinas que estão aqui ainda no final do século XIX, mas que isto atualmente acaba por girar em torno da ideia de código. Não é? Portanto, como se aquilo que interessasse na vida, na ideia de vida, não fosse propriamente a vida embodied, incorporada, mas sim o próprio facto de ela simplesmente materializar um código e esse código, essa combinatória de código, ser de alguma forma infinita e eterna, não é? E portanto, se raciocinarmos assim, mais uma vez, não quer dizer que eu concordo com esta discursividade, mas é uma discursividade que circula. Então a ideia da morte ou da avaria são duas coisas absolutamente indiferentes entre si. É apenas uma paragem, é apenas um momento em que suspendemos um código que está a funcionar naquele organismo ou naquela máquina específica e que pode ser a qualquer momento, em teoria, resta saber se na prática, retomado num outro. Isso não me parece que seja assim tão importante decidir se o Bartleby para, se avaria ou se tem uma morte física no sentido biológico. Eu vou tentar então responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, agradeço a pergunta que fez, porque se eu tivesse conseguido, só por minha culpa não consegui acabar a comunicação, teria sido mais reconhecível a relação entre as tais linhas de iniciação e as linhas de visibilidade. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso dizer que é a forma como o Deleuze lê a filosofia do Foucault. As linhas de visibilidade seriam, quando o Deleuze se refere às linhas de visibilidade em Michel Foucault, é aquilo que ele se quer referir ao modo como Foucault vai pensar a materialidade e a técnica. E indo direto então para o texto panóptico, o Foucault, quando se vê confrontado com o poder, e porque ele dizia que era eu tinha uma expressão um bocado estranha, dizia que era um positivista feliz, se ele era feliz ou não, isso era problema dele,
mas quanto ao ser um positivista, aquilo que ele queria dizer era que não era um positivista no sentido de positivismo, mas que era um positivista porque era um filósofo, e aliás um filósofo muito problemático, que era um filósofo que era justamente criticado por nunca citar os grandes filósofos, mas porque se metia dentro de arquivos. Metia-se dentro de arquivos, a ler regulamentos, a ler livros de medicina, a ler leis e julgamentos e processos, coisas que não interessavam a ninguém, que estavam montadas ali no canto. E quando ele andava a fazer a pesquisa para um dos primeiros livros dele, de 63, que era o Nascimento da Clínica, ele encontrou um documento que era um conjunto de documentos que dava um corpo ao panóptico, que era uma estrutura de uma prisão. Uma estrutura de uma prisão circular, tinha uma torre no centro, e do qual toda a restante prisão se produzia a partir dela, que era uma torre, que permitia criar a ilusão de que cada um dos presos estava a ser vigiado, mesmo não obstante. E então o preso, o detido, incorporava nele a disciplina, autodisciplinava-se, incorporava nele a ideia da vigilância, mesmo não tendo ninguém a vigiar, pensando que estava a ser vigiado, ele auto-vigiava-se assim, que é uma maneira muito produtiva de definir alguém e de vigiar. Ora, quando uma pessoa se vê de fronte a um texto, e no primeiro ano de Ciências de Comunicação vê sempre de fronte a dois textos, um é o Panóptico, o outro é a obra de arte, a NER da Faculdade Técnica de Benjamin. Quando se vê de fronte, o Benjamin põe problemas, mas quando se põe de fronte ao texto do Panóptico, há sempre um problema, que é pensar que o Panóptico é o Big Brother, ou o Panóptico é o Facebook, ou o Panóptico é isto, aquilo e o outro. Ora, o que é preciso compreender é que, e por isso é que eu comecei por dizer que o Foucault era um positivista. O que o Foucault queria demonstrar era, através de um exemplo de uma coisa concreta, o modo como a máquina do poder funcionava, o dispositivo, como é que o sujeito, a pessoa, a substância, o que lhe quiserem chamar, incorporava nele próprio o mecanismo do poder, que, ao contrário do que uma teoria clássica do poder poderia pensar, não o restringia de fazer, não havia um guarda na torre que o proibiria de fazer algo, mas antes, não havendo guarda rigorosamente nenhum, e esta é que é a ideia curiosa, havendo um vazio absoluto no poder, o detido transformava-se ao mesmo tempo em objeto e ao mesmo tempo em sujeito, porque ele é o sujeito da ação, mas ao mesmo tempo é um objeto, porque ele exerce uma ação sobre ele próprio, e era a ação de vigilância e da disciplina, ele autodisciplinava-se. Ora, o que é que isto tem a ver com a questão da visibilidade? Quando, e por exemplo, o Basler estava escondido, ou que estava escondido, tinha sempre aquele bioma, ou então, de ontem, do filme do Beckett, do personagem que se deixava filmar ou não se deixava filmar, ou outro ditador da Roménia que tinha restrições de como é que ia ser filmado. Essa questão tem que ver com uma outra, que é a opção que existe no Ocidente com o olhar e com a evidência do olhar. E que a ideia, normalmente no Ocidente, desde há muito tempo, desde os gregos, que elevou-se o olhar ao primeiro dos sentidos, devido a esta questão da evidência. Quando se olha para o texto do Panóptico e se associa ao Panóptico ao Big Brother, ao programa, ao concurso de televisão, e ao Facebook, aquilo a que está a associar, mesmo que seja inconsciente e que depois, normalmente, o professor encaminha o aluno nesse sentido, aquilo a que normalmente depois os alunos pensam é que o Panóptico são os média. Porquê? Porque os média hoje é que gerem a visibilidade. Os média é que hoje fazem aparecer qualquer coisa. E, portanto, isto é dizer, os média criam acontecimentos. E, normalmente, quando se fala no criar acontecimentos, normalmente aquilo que os alunos de ciência da comunicação leem, já todos leram de certeza, é o texto
do professor Adriano Duarte Rodrigues, que se chama, não me lembro do nome, do acontecimento, acho eu, ou performatividade do acontecimento, agora não me lembro do nome, peço desculpa. Que está na RCL sobre o texto dos meta-acontecimentos. É exatamente, o texto dos meta-acontecimentos que está naquele volume do professor Traquina e na RCL. Quer dizer que os médios criam acontecimentos, quer dizer que os médios dão visibilidade a alguma coisa e que só dando visibilidade a essa própria coisa é que essa coisa existe. E, portanto, e ela é que é efetivada. Quer isto dizer que a realidade, aquilo a que nós nos associamos como sendo real, ou a realidade, é aquilo que é efetivado. É aquilo sobre o qual tem um efeito sobre a realidade e que nós tentamos apropriar. Os média são hoje a estrutura, ou o dispositivo, melhor dito, que gerem essa produção do acontecimento e geram a produção da realidade. O que quer dizer? Que os médias são hoje o dispositivo por excelência, um dispositivo técnico, e aqui o Agamben é perfeitamente coxo, o Agamben não percebe isto, é incapaz de perceber. Quer isto dizer que hoje em dia o dispositivo, e era nesse sentido que o Foucault ia à maneira do Heidegger, quer dizer que hoje o dispositivo que anteriormente era teológico, a tal questão da economia, e a economia era, eu não esqueci de explicar isso, a economia era o modo como na Marie-José Monzin, a economia é a economia da imagem, quer dizer que o governo dos homens era um governo feito a partir das imagens, muito simplesmente. Para pintar um quadro no Renascimento, esse quadro era sempre textualizável. Quer isto dizer que a pintura era uma pintura religiosa que normalmente encenava acontecimentos bíblicos. Quer isto dizer que havia toda uma estrutura, todo um quadro de leitura, que depois vai criar a metodologia da ecologia do Panofsky e outras tantas coisas, que gera uma estrutura ou um dispositivo que delimita o espaço e cria uma propriedade. Agora, um entre parênteses, e é sobre esta questão que depois entra o texto do Benjamin, e é sobre isso que ele vai falar. Que gera um limite, uma propriedade e que cria uma grelha que permite ao sujeito, que é aquilo que permite ao sujeito ver qualquer coisa, portanto, o que é real. Por isso é que, se voltarmos ao panóptico, os vestidos estavam numa cela que tinha uma porta, e portanto essa porta era uma espécie de tela que também vai ocupar o Foucault nas palavras e nas coisas, ele vai começar as palavras e as coisas com o quadro do Velázquez, cria uma determinada tela, um quadro que dispõe o real e que o apresenta como sendo evidente. Portanto, a questão da visibilidade é inteiramente oportuna. Poder-se-ia pensar, eu não me lembrei disso, poder-se-ia pensar perfeitamente a questão da visibilidade a partir do guiome do Barclay. Grande ideia. Bom, é muito saboroso ouvir este debate, enfim, que é, eu penso, um levar aos limites das ideias de que cada um parte, que cada um propõe. E eu gostaria, não sei se vai ser uma pergunta, mas enfim, é uma interpelação que me foi surgida a partir da comunicação de Samuel. Eu penso que ele já se sorri porque sabe porquê, mas que provavelmente também atravessa as outras comunicações, e que é esta ideia que me interessa muito da procura e do trabalho de subjetivação nos estoicos, não é? Ora, eu penso que esses processos de subjetivação que o Samuel referiu e que fazem parte da pesquisa última de Michel Foucault, eu diria que não nos podem permitir, sem mais, projetá-los para aquilo que me parece estar em causa em Bartleby. Eu leria
E como nós sabemos, há aqui uma indeterminação, portanto a minha leitura é só uma leitura, não é? Nenhuma leitura aqui colocada vai fechar o sentido nunca daquele conto. Portanto, é desse primeiro pressuposto que eu parto. Mas, posto isso, a minha leitura iria no sentido de que este texto é um texto que se integra naquilo que poderíamos chamar uma literatura ou uma escrita do neutro, do apagamento, e portanto que aquilo que estaria aqui em causa, e nessa medida eu interpelava também o Ricardo, seria um processo de dessubjetivação e não um processo de subjetivação. Porquê? Porque chamar individualismo, colocar aqui um processo de individuação no sentido mais positivo, da criação de uma positividade, eu penso que é um investimento de sentido que estamos a fazer naquilo que eu leio como pura suspensão. Não é? Portanto, a questão da leitura, do enfoque de Bartleby como sendo uma positividade, uma procura de si, portanto um processo de subjetivação, é um processo de investimento de sentido. E eu percebo que o Samuel vá nessa direção porque faz depois a relação com aquilo que na contemporaneidade nós podíamos encontrar como preferia não é? Que é o vegetariano, que é o turismo, como é que lhe chamou, de recolhimento, os ermitérios, portanto os processos de asqueses para ir buscar o sentido etimológico. Ora, eu penso, no outro dia ouvindo enfim, uma figura por demais conhecida da Academia Brasileira, que é Muniz Sodré, falando num outro âmbito, e ele dizia uma coisa muito interessante. Essa possibilidade que nós temos hoje de não ser propriamente crentes, mas sermos ascetas, vegetarianos, ecologistas, é a nossa pequena transcendência. É a nossa pequena transcendência, e eu chamaria a isso uma pequena transcendência, isto é, um efeito de investimento de sentido na criação do tal individualismo. Ora, o que me parece que há ali é uma imanência absoluta. Não há, para mim, não há criação de pequena transcendência, não há transcendência, portanto não há investimento, há um processo de dessubjetivação maquínica, que nesse sentido projeta aquele conto. Eu ontem fiz referência a isso, mas enfim, a pessoa não pode trabalhar tudo. O coloca muito perto da colónia penitenciária de Kafka, não é? Onde a máquina se avaria, e a máquina, ao avariar-se, ela não permite ao sujeito condenar, que apesar de tudo é condenado, não é? Mas chega lá a um processo de subjetivação, não é? À sexta hora, como diz o narrador, à sexta hora, e ele vezes, quer dizer, o mundo revela-se-lhe, não é? E ele tem essa epifania absoluta de ter entendido o mundo, o sentido e o universo. E aquilo que acontece com o pobre do guarda, não é? Que sabe isto tudo, mas é que a máquina avaria-se e ele não consegue essa subjetivação. Não é? E, portanto, o que me parece aqui irremediavelmente desesperante, isto é, de processo de negatividade, é justamente essa dessubjetivação absoluta. Nós não podemos salvar Bartleby com mas ele o que queria era isto ou era aquilo. Eu penso que é a época, não é? A suspensão absoluta e irrecusável do sentido. Enfim, é uma leitura passando pelas três comunicações, mas não sei o que é que vos sugere. Pois é, eu sabia, no início disse que era provocatório, porque quando eu já tinha assistido à intervenção da professora Augusta Maria Augusta Barbo, e sabia que vai num sentido diverso. De qualquer modo eu agradeço e
agradeço e até concordo perfeitamente com isso. O que eu tive aqui foi tentar explorar outras linhas, se seriam possíveis ou não. Portanto, e para as explorar tive que as fazer. Portanto, e agora, terminado esse caminho, é que se pode avaliar se é possível pensar. Eu concordo realmente que se pode ver de subjetivação, essa suspensão, mas ao mesmo tempo havia ali pormenores na narrativa que me davam a ideia de que poderia ser algo mais do que isso. Poderia ser esse tom, esse enigma da forma e o desinteresse, que acaba por não ser interesse, porque Bartleby responde, simplesmente não ignora. Portanto, eu achava que havia uma dialética de interesse, desinteresse, de ligação ao mundo com desligação do mundo, nessa narrativa. E por isso quis explorar esta via, mas percebo que pode ser difícil de sustentá-la. A minha ligação aos históricos foi apenas dar-lhe um certo fundamento histórico, mas efetivamente pode ser, e claro que pode ser um efeito científico que estou a dar à narrativa. Eu estava-me também a lembrar de um outro conto de Kafka que se chama, sobre o artista da fome, em inglês, se chama The Hunger Artist, em que é parecido com este. Ele também decide não comer. Só que aqui, no caso de Kafka, é diferente porque há um certo estrelato desse ato. Ele é apresentado em feiras, as pessoas observam, vão confirmando que ele não pode comer e acaba por haver uma reverência dessa abstinência. E de certo sentido é parecido com Bartleby, porque ambos decidem abster-se de alguma coisa. E o que eu estava aqui a tentar trazer à colação era que decidem, mas que isso não significa um apagamento de si próprios. E eu acho que no caso dessa novela de Kafka torna-se mais claro que ele necessita de estar ali dentro da jaula e de ser visto por todos, e que necessita, para existir, de não comer. Claro que depois vai levar à sua morte, também, tal como Bartleby. Mas achei que, ainda mais nesta novela de Kafka, neste conto, que pudesse revelar-se ainda mais essa certa afirmatividade do sujeito. Mas, claro que depois também é difícil, às vezes, eu tenho noção que ao ligar individualismo, subjetividade e não as justificar bem, como fiz aqui, temos pouco tempo e acabei por não fazer tão bem como poderia e como julgaria que seria útil, às vezes torna-se perigoso e caímos em frases feitas que não nos ajudam nada a pensar. Portanto, em resumo, eu concordo até e obrigado também pela intervenção. Realmente esse é um problema que temos que cuidar, essa dialética. Já que, no fundo, estamos todos convocados, se quiser. Embora não seja seleção, eu vou contar apenas uma história muito rápida. Ontem acabei por, em exposição, não poder vir para a tarde, mas acabei por, ao fim no Facebook, falar sobre o colóquio e acabei até por ter uma conversa bastante interessante com uma pessoa conhecida do departamento. Não estando eu aqui, não vou mencionar quem, mas é público, portanto, se quiserem podem descobrir. Mas acabámos por exprimir alguns argumentos e acabámos por chegar a uma conclusão muito aproximada dessa, não é? Porque, apesar de tudo sendo, quer seja o ato do Bartleby um ato voluntário neste sentido positivo, apesar das palavras serem not to, mas quer seja um ato voluntário, quer seja um ato apenas de impotência, não de potência como se falava ontem na comunicação do António Correia, mas de impotência, em todo o caso, a verdade é que ele está, e talvez fazendo a ponte com o Ricardo, a verdade é que ele
está completamente preso ao dispositivo, ele não consegue escapar-se do dispositivo. Não é? E uma das expressões que eu achei bastante interessante, e por isso repito, do tal meu interlocutor no Facebook, era que ele morre, é verdade, morre, mas morre na prisão e não na floresta. Não é? E acho que o facto de ele morrer, isto é, não só ele, enquanto está vivo, não sai daquele espaço que é o escritório, como depois também não sai daquele espaço que é a prisão. E, portanto, até mesmo fisicamente o dispositivo obriga-o, por mais que as palavras digam outra coisa, as palavras dele tentem ser outra coisa, fisicamente não consegue sequer essa pequena transcendência. Bom, portanto, não responder, mas qualquer coisa à questão da professora Maria Augusta Abado. Eu não, se eu percebi bem, não podia concordar mais, porque a questão justamente que o dispositivo põe para pensar a questão da subjetividade se nos interessa pensar mais a questão da subjetividade. Se já não é preciso pedir há uns anos atrás houve que eu diria que é um grande filósofo francês, que é o Jean-Luc Nancy, organizou uma revista que se chamava Après le sujet qui vient. Talvez parece ter sido a subjetivação que veio. Agora, não sei, talvez seja preciso perguntar o que é que vem depois da subjetivação. Alguns, se calhar, diriam que era o Dasein heideggeriano, espero bem que não. Mas a questão que se põe no dispositivo e no Barclay, que parece-me óbvio, e em primeiro lugar, e poderíamos então referir a questão outra vez da narrativa, é que aquilo que o advogado começa logo por referir no início do conto é que conheceu imensos copistas, deles poderia dizer tudo, mas que Barclay não podia dizer nada. E isto porquê? Porque o Barclay é como se este conto tivesse uma estrutura narrativa que se vão abrindo, e a primeira logo que se abre, e logo o primeiro instante, é o Barclay que não tem narrativa, que não tem, e quando eu digo não tem narrativa, quer dizer não tem identidade, e quem eu estou a pensar, como a professora Maria Augusta Abado já sabe o que eu estou a pensar, é em Paul Ricoeur, que justamente coloca a identidade como uma identidade narrativa. Ora, o primeiro embate com Barclay é uma figura completamente despersonalizada, desobjetivada, eu diria mesmo incoincidente com tudo. E aquilo que eu acho que se encontra em Foucault, pelo menos em dois textos, um texto que eu agora não me lembro do nome, que ele tem sobre o suicídio, que é uma coisa muito curta, e um outro texto que foi o último que ele publicou em vida, sobre o vitalismo, e outros textos de Deleuze, sobretudo o último que ele também escreveu, sobre a imanência a uma vida, e o Agamben também tem explorado muito nessa senda desses dois autores, a ideia de uma incoincidência consigo próprio. E é aí que ele coloca, depois o Agamben coloca a questão da incoincidência e vai buscar aquelas coisas muito agambinianas, dos gênios romano e da magia do Kafka e uma outra muito interessante, que é o Corcunda do Benjamin. É a ideia de que há sempre algo que é coincidente em nós, há sempre a psicanálise também o pensou, o Lacan, que foi um grande pensador da subjetividade do século XX, também pensou isto radicalmente, através da estrutura do abandono. Aquilo que se podia pensar como sendo um dispositivo do abandono, a ideia de um abandono de nós próprios. Nós estamos consequentemente em abandono, que era a questão que estava ontem naquele filme que nós vimos, do Beckett. E então, o que é que se coloca aqui nessa questão do abandono? É que mesmo perante nós próprios, no mais íntimo de nós, aquilo que parece ser mais íntimo de nós não coincide com nós próprios. Portanto, nem nós, que na precariedade absoluta de todas as ligações humanas, que queremos ter algo seguro e que esse algo seguro seja nós, aliás era isso que desesperava ao limite Descartes, é que mesmo dentro de nós há algo que é descoincidente, há algo que é profundamente subjetivador.
E é essa questão que eu julgo que o dispositivo põe, e é essa questão que poderia ser perfeitamente pensável a partir de Berkeley, que radicaliza ao máximo essa questão da subjetividade, porque ainda podíamos tentar resolver e não absolutizar completamente a subjetivação e tentar pensar a subjetividade como uma tensão entre subjetivação e subjetivação, mas em Berkeley não há qualquer tipo de subjetivação. Não há qualquer tipo de intencionalidade, não há vontade, não há... o Berkeley é qualquer coisa, não sei. Eu agradeço a vocês terem respondido porque permitiu certas revelações das vossas posições. Sim. Para mim, pessoalmente, me chamou muito a atenção nesse livro foi o personagem do patrão que é confrontado com o Bartleby, que é uma pessoa que pronto, não age como as outras pessoas, não cumpre as suas tarefas, mas a verdade é que no dia a dia deparamos com uma série destas pessoas e não temos perante elas aquela reação do patrão, de preocupação não conseguir ultrapassar aquele personagem. Fez-me pensar que o problema do Bartleby então era a presença dele num espaço concreto. Isso pode-se dizer talvez pelo verbo ocupar, não é? E faz todo sentido falar no verbo ocupar quando se fala em Wall Street. Eu queria se calhar perguntar qual é que era a opinião do painel em relação se ainda é hoje possível a presença física, material, ter alguma importância e se, por outro lado, quer dizer, se tem importância, especialmente no mundo em que a densidade populacional está a aumentar tanto, até que ponto é que a presença física pode ser uma forma de protesto ou de se fazer ouvir nesse dispositivo, qual é o papel da presença física num caso específico? A presença física num sítio concreto. Bom, o que se pode dizer em relação a isso? Estás a pensar nos protestos dos indignados e... Eu estava a pensar também, por exemplo, virtualmente, uma das formas de protesto é precisamente ocupar um servidor com um determinado número de visitas que torna o servidor demasiado ocupado e faz deixar de funcionar. Portanto, já sei. Olha, são dois modos de ocupar, duas presenças em dois locais concretos. O Bartleby é ultrapassável por isso, porque é uma presença no escritório e eles não sabem como lidar com aquela presença naquele lugar concreto. E depois, em todos os sítios por onde passa, essa presença é inultrapassável. Eu queria perguntar se acham que essa questão da presença, se ainda é possível fazer-nos ouvir pela presença virtual, material, ou o que é que significa essa presença? E há uma subjetivação? Há um texto absolutamente perspicaz, que é do Deleuze, que se chama Pós-Scriptum sobre as Sociedades de Controle. Chama-se como? Pós-Scriptum sobre as Sociedades de Controle. Obrigada. Que está num livro que se chama Pouco Parlé. Nesse texto, o Deleuze diz que as nossas sociedades já não são aquilo a que o Foucault chamava as sociedades de disciplina. Nós hoje vivemos em sociedades de controle. Dizer que nós vivemos em sociedades de controle é dizer que nós não precisamos de mais nada porque temos a internet. E isto é, claro, uma maneira irónica de nos referirmos a isso. Outras pessoas referiam-se a isso de outra maneira. Houve alguém que disse, talvez no desespero do fim da vida, que temos a cibernética, já não precisamos da filosofia, o que é que eu vou fazer à minha vida depois até o projeto político me pareceu a mim que aquilo funcionava muito bem não ter funcionado, talvez então agora no desespero total chegue Deus. Eu já me perdi o que é que eu estava a dizer. O Deleuze. Então, nesse texto de Sociedade do Controle, o que é que é lá interessante? É que o Deleuze normalmente refere-se ao capitalismo como sendo, e há uma figura que ele tem num texto que eu não me lembro o nome, mas que está inserido numa coletânea póstuma, que ou é a Ilha Deserta ou é a outra, no qual ele diz que o capitalismo é uma roldana imensa onde cada um de nós somos peças que estão nessa engrenagem.
O que é que o Bartoli faz? A presença do Bartoli, que até ontem se falou nisso, que se recusa no limite a ser despedido. O patrão despede-lhe e ele diz que preferia não ser despedido. O que é que significa a presença do Bartoli num sítio onde está constantemente a ser expulso? O que é que isso pode significar em termos de mobilização política ou não? O que eu quero dizer é que aquilo que o Bartoli faz aquilo a que ele opera é uma falha. Nós hoje vivemos num mundo altamente tecnicizado e há uma pessoa que percebe muito destas coisas, que normalmente costuma dar sempre um exemplo muito concreto e que diz ele assim: ok, nós vivemos num mundo perfeitamente tecnologizado, até à nossa carne, indiscutivelmente, mas de repente temos um blackout e tumba a realidade que cai-nos em cima. E o que é que isto significa, a realidade nos cair em cima? Significa que temos uma falha, e uma falha que opera e que destabiliza completamente o dispositivo, e destabiliza o dispositivo do seu interior. Quero isto dizer então que, no caso do Bartoli, se quiseres então pensar a questão, no exemplo que tu referiste, na virtualidade, de usar, por exemplo, os novos média como formas de protesto político e de... Eu não sei se poderia classificar isto que tu disseste como pirataria ou não. O professor Jorge Rosa certamente saberá explicar isso. Mas atos de pirataria e de lançamento de vírus na internet ou de ocupar virtualmente sites e de impedir o seu funcionamento normal. Isso foi uma questão que é determinante e que essa é uma outra das questões que têm que ser pensadas, que é perante o conhecimento total perante o caráter óbvio de que a técnica não é nada que seja controlado por nós próprios, a técnica não é um instrumento. Então, como se dirigir à técnica, como controlá-la, como delimitá-la, como lidar com ela. O que o Deleuze diz é justamente, e diz ele que é a tarefa política para a nossa humanidade, e depois o Agamben também vai retomar essa formulação da tarefa política da nova geração, é justamente perante aquilo que é nosso, perante aquilo que é a nossa realidade, perante aquilo que está disposto perante nós, seja a internet, seja o telemóvel, seja o que for, é saber justamente usá-las e como usá-las. E como fazer, e como não ter um direcionamento em relação, por exemplo, ao telemóvel ou ao Facebook de prever como sendo intrinsecamente bons ou intrinsecamente maus. Também não é dizer que o ser intrinsecamente bom ou o caráter ético ou moral da técnica advém do uso que dela fazemos, ou do controle que dela fazemos. É justamente perante aquilo que é a nossa realidade, perante aquilo que nos é apresentado, como é que nos mobilizamos em relação a ela, como é que nos desmobilizamos. E então, parece-me a mim que essa resposta, essa pergunta, eu não sei dar resposta e as voltas que eu vou aqui dar são mais significativas disso, mas é uma questão determinante, que é de saber como lidar com a técnica, como lidar com as categorias que nós estávamos sempre habituados a usar e que a técnica altera completamente. Se elas ainda nos são úteis, se não são úteis, a questão da presença é uma delas, que é uma questão desde os gregos que nos persegue. Faz ainda sentido falar de uma presença, faz ainda sentido falar de identidade, faz ainda sentido a pensar numa mobilização política, que seja uma mobilização política num espaço concreto, seja Wall Street, seja em frente à Casa Branca, seja em frente ao FMI. Faz mais sentido utilizar o Facebook ou não, ou outras tecnologias. Bom, essa é a questão de como relacionarmos com o dispositivo. E a mim parece-me que esse relacionamento com o dispositivo, independentemente de pensar a questão da presença ou não, é sempre um relacionamento que passa por, primeiramente, por uma boa dose de razoabilidade, que afinal de contas não está nada bem distribuído entre nós. E segundo, o que é que eu queria dizer?
ter uma boa dose de razoabilidade e, sobretudo, saber pôr o problema, que é essa a questão, que era aquilo que eu ia tentar dizer na segunda parte da minha comunicação, que é como nos dirigir a essa realidade, como pensar, como refletir sobre ela no mundo, o que justamente, como pensou muito bem Hannah Arendt, criou uma espécie de impossibilidade de pensar. Pronto, parece-me que é essa a questão fulcral, uma delas. Tentaria responder de forma bastante breve relativamente à questão dessa ocupação fazer ou não sentido. E até, do ponto de vista muito narratológico, de certa forma. Eu acho que é importante não esquecermos que, de início, e aliás eu estava à procura dessa citação, de facto citei, de início o Bartleby é o mais eficiente dos empregados dele. E é só, isto é, não teríamos narrativa, não teríamos história, não teríamos nada para contar se, apesar de ele dizer que não há nada para contar, afinal, não teríamos nada para contar se simplesmente ele tivesse contratado um empregado ineficiente. É por essa diferença de alguém que é muito eficiente e de repente, não é tão de repente quanto isso, é progressivamente, deixa de ser-lo. É por isso que essa presença se faz sentido, essa presença física se faz sentido. Tentando transpor para qualquer tipo de ocupy virtual ou físico mesmo, eu acho que só quando sentimos essa diferença, voltando à velha história da diferença que faz uma diferença do Bredesen, é só quando sentimos essa diferença que isso pode, de facto, trazer alguma coisa, eventualmente dar alguma coisa. Bom, eu para não ficar mal, e não tenho muito a acrescentar, mas diria só uma coisa, vou também. Bom, o espaço é o quadro da relação. E aqui isso é importante, apesar de olharmos, tendemos a olhar para o Bartleby de maneira técnica, mas também podemos olhá-lo como uma busca pela relação. A verdade é que o patrão nunca nega nem despreza o Bartleby. O Bartleby também nunca nega o patrão, até ele responde. Responde-lhe é a sua preferência negativa. Mas, portanto, desse ponto de vista, a ocupação daquele espaço e daquele corpo ali naquele escritório é ainda um grito pela relação que ele tem com o patrão. Mas é um grito mudo e é um grito negativo, literalmente negativo. É isso. Acho que... Eu tinha uma pergunta. Deve ser. Não sei, eu pergunto à professora. Eu, por mim, Podemos embora perceba que a certa altura é um excesso, mas obviamente que temos duas pessoas inscritas. Okay, Até então... eu queria fazer mais perguntas já, então. Mas não faço, prometo que não faço. Vamos deixar. Estendemos então a sessão nestas mais duas perguntas e depois teremos mesmo que encerrar. Foi-me levantada pela dúvida posta entre morrer um corpo e falhar uma máquina. Isso põe uma questão entre a ruptura e a falência. Não sei se há aqui algum linguista, e para mim os linguistas fazem sempre falta para entender a língua como matéria de expressão, mas põe-se-me a diferença, e isto liga com a sua tradução da palavra alemã pela francesa de dispositivo. E eu não sei o alemão o suficiente para perceber, para mim não me satisfaz a noção de dispositivo. E, em 3 palavras, é isto. O que é morte? Não é uma ruptura momentânea, é uma coisa que vai sendo por falência das conexões dos organismos que permitiam a vida. Na máquina, dá-me ideia que a falência é uma das partes que entrou em colapso. Mas pode-se desmanchar, pode-se recuperar, pode-se... É um bocadinho diferente do que usar as técnicas da medicina, das massagens cardíacas e isso. Em relação à sua
põe-se uma diferença entre dispositivo, organismo, estrutura, etc. Eu tive a sorte de ter o padre Manela Antunes em Cultura Clássica e explicou-nos o que era uma estrutura vinda do grego, como é que passou a evolução semântica do estrutor, etc. Tenho dúvida. Em relação ao... não conheço esse texto, conhecia um espaço panopliano, que é, e se alguma vez tiverem a oportunidade de o visitar, vale a pena visitá-lo, pelo menos devem conhecê-lo em filme, há pelo menos um documentário, que é o Hospital de Alienados, que era assim que se chamava na época, não é o Miguel Lombardi. Eles vão ter na plataforma Moodle, vão ter o link para o filme do João César Monteiro e para o hospital. E o Ricardo fez um trabalho lá ano passado. Sim, mas independente disso, aqui o Ricardo e o Bernardo, não é? Aqui a penitenciária da Marquês da Fronteira também, espacialmente, era o que era preconizado pela arquitetura das prisões do fim do século XIX. Pronto, e a experiência espacial de partilha é uma coisa... Eles fizeram lá um trabalho no passado, geográfico, documental, e os alunos do primeiro ano vão ter no Moodle o link... É básico para entender-se. Vão ter. Pronto, olha, obrigadíssima. Eu só conheço os espaços como arquiteta que sou, não é? Há um problema que se me põe em relação ao dentro e ao de fora e ao sentido do devir no tempo e na palavra na própria narratividade. Pronto, se deixem cair, se não tem resposta nenhuma, é só porque as vossas questões estão a pôr... As sobrancelhas do Bernardo até se riam para falar em devir. Eles são grandes especialistas nisso. Pronto, essa é uma palavra. É para mim, design é qualquer coisa que é isto que é a vida para mim. É sempre o aspecto biológico entre o que está sendo. É por isso que eu uso sempre muitos gerúndios. Para mim o gerúndio é a forma verbal que me transmite a vida. Não poderia ser jornalista, que é uma das primeiras... eu vou dar uma não resposta muito rápida, que é entre quais foram as palavras que utilizou, a falência da máquina e relativamente à vida biológica. A questão da morte, da falência, de sair, quer dizer, eu não fugiria a responder utilizando uma terceira palavra médica, é uma das minhas palavras favoritas. E é uma das minhas palavras favoritas exatamente porque é utilizada, embora as pessoas normalmente não conheçam tanto essa segunda acessão, é uma palavra que é utilizada quer para os seres vivos, quer para coisas nem mecânicas, menos do que isso, que é a palavra fadiga. Achei muita piada aqui há uns tempos, quando tiveram de fazer, não fui eu, uma reparação numa canalização e o diagnóstico era que os canos estavam em fadiga. Em fadiga, exato. E, portanto, acho que a palavra que consegue não responder, não optar, ficar ali no meio termo, porque tanto serve para o ser vivo quanto para uma coisa completamente inanimada. Obrigada. Bernardo é que dirige as coisas, é o chefe da orquestra. A Rita também tinha uma questão. A Rita tem uma questão, se calhar. Fazemos assim alternadamente. Sim, se quiser juntar as respostas todas, merece. Ia fazer um comentário à intervenção do Samuel. Eu fiz uma leitura muito próxima daquela que tu fizeste, do Bartleby. E acho que tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos ontem a falar de resistência, como um gesto de resistência. E se calhar não vou muito. Não, se calhar até tenho uma pergunta sobre isso. Aquilo que a professora Maria Augusta e o Ricardo não querendo estar aqui a chover no galho sobre a questão da subjetividade ou dessubjetividade, não é? Em que vocês, a professora Maria Augusta e o Ricardo, parece que estarão inclinados a não reconhecer nenhuma subjetividade a esta personagem. Se ouvi bem. Correto? Ouvi bem? Pronto. Ora bem, eu pergunto então se ele só se dá a notar pela tal falha, houve tal acho que foi o Ricardo,
ou pela ineficiência, pelo professor Jorge Rosa, se ele só se dá a notar nesse momento, a pergunta que eu faria é se lhe reconheceriam subjetividade caso ele preferisse que sim, obedecer. Ou seja, se ele não produzisse essa falha, se é disso que depende a concessão ou não de subjetividade. A partir do momento em que ele se recusa a não ter vontade, e eu até discordo disso, acho que ele tem muita vontade mesmo. Portanto, se é por aí, se ele não se tivesse dado a notar através dessa fórmula, se então aí já estariam inclinados a reconhecer-lhe alguma subjetividade. Ele recusando-se a obedecer ou a ser, se é por aí que não lhe reconhecem nenhuma subjetividade. Voltando ao Samuel, achei muito interessante a referência aos anacoretas, precisamente, não é? Que constitui um exemplo, dentre muitos, daquela experiência religiosa de isolamento, não é? Portanto, eles iam para o deserto, fundavam as suas comunidades no deserto à espera de um momento de iluminação. A tragédia para o Bartleby é que esse momento nunca chega, não é? Ele recusa-se a participar ou põe-se à parte, mas esse momento para ele nunca chega, portanto ele morre sem, mesmo que não morresse, como disse o professor Jorge Rosa, não é o mais importante se ele morre ou não. E também, voltando à noção do dispositivo do Ricardo, que ele explanou abundantemente, se há espaço para haver vontade dentro do dispositivo ou não, ou se é possível, se temos que nos retirar dessa disposição ou seja, se há algum espaço de liberdade dentro do dispositivo. E queria perguntar ao Samuel, ou não agora, mas um dia podemos falar mais tarde sobre isso, se nas experiências que tu falaste, religiosas ou de vegetarianismo, ou pessoas que até se recusam a alimentar, eu pensei também naquela, e até naquilo que o colega disse, que encontramos muitas pessoas, nós até temos uma pequena piada, que achamos que há um Bartleby a trabalhar no bar desta faculdade. Nós tratamos-la por Bartleby. É verdade, o Ricardo sabe isso. Eu tinha contado. É verdade. Nós achamos que temos um Bartleby na cantina. Achamos que ela começa a fazer. Não é? Até que o colega estava a dizer que nós temos a sensação que nos deparamos com muitos Bartlebys ao longo da vida. E pensando nessas pessoas que tu referiste, que portanto, querem sair do tal dispositivo e se querem libertar um pouco, a questão da escolha entre a sobriedade e a ebriedade. Não é? Portanto, temos que escolher levar uma vida de sobriedade e não de ebriedade, embora à noite talvez possamos ter momentos de alegria, etc. E se a questão fundamental do Bartleby se prendia com um certo embaraço de ser. Não sei se um certo desconforto, um certo... Eu sei que não quer ser isto, mas não sei o que quer ser. Pronto, acho que já me baralhei. Então encerramos assim as questões e agora as respostas. Ok. Pensamento da explicação. É que são quase 5 da... Eu vou ser só muito rápido, que é uma associação ligeiramente ao lado, digamos assim, que tem a ver com a minha apreensão dessa situação mais pelo lado das artes plásticas. Portanto, obviamente que, ou seja, a minha área, digamos assim, é de trabalhar as questões do vazio e transportá-las como uma espécie de dispositivo, que é o próprio dispositivo de representação. E aquilo que eu leio em Bartleby, e que leio muito na prática, principalmente do século XX, é que quando existe esta negação, aquilo que se revela é o próprio dispositivo. Ou seja, o próprio dispositivo fica exigido e fica, ou seja, despe-se de tudo, e aquilo que realmente se revela é o dispositivo onde nós estamos todos, ou seja, ou os diversos dispositivos que existem. Ou seja, não existe um dispositivo, mas existem múltiplos dispositivos. Todos estes múltiplos dispositivos se revelam, ou seja, ficam transparentes quando há a negação.
E teremos mesmo que... Renato, desculpe só, eu só vou dizer uma coisa, um parênteses. Eu sei que o Renato precisa de sair, não é? Não preciso. Não tenho óculos. Não, isso é só à noite hoje. Não, eu estava era porque não vai passar a seguir. Não, não vamos ao cinema. Não, é que se tiver que sair. Então, Se tiver que sair. Está a ver qual é a minha questão? Não, então tinha só mesmo receio. Portanto, se precisar de sair, nós continuamos sem si. Embora organizado, mas... Não preciso de todo. Então, não? Então se isso, então posso abrir novamente o debate. Creio que se calhar o Samuel primeiro, porque iria responder diretamente à... Eu fiz mais um comentário para mim. Para mim igual, não sei se o Ricardo também quer responder à... Sim, eu respondo, mas podes começar primeiro. Agradecer os comentários interessantes feitos ao texto. Efetivamente, Bartleby, tenho a tendência a dizer Bartleby, pode ser visto como uma forma de resistência passiva, e é aí que entra até é útil o trabalho do Agamben para pensar essa resistência passiva, mas eu tentei não ir por esse caminho. Tentei por uma perspectiva mais sociológica, se quisermos, e tentar ver o que é que o Bartleby nos pode dizer com a situação presente. Por isso, o que eu tentei com o texto não foi tanto enfatizar a resistência, que é uma resistência, mas se é uma resistência, para mim, não é contra um capitalismo ou contra um dispositivo, será mais uma resistência contra a não-relação. Será uma resistência contra o apagamento de si. E daí ele interrompe o que é esperado dele, de um fluxo de ações em torno dele, e decide. E, portanto, tem uma deliberação própria, mesmo que da vestimenta, e por isso entenderia mais nesse ponto. Nesse sentido, não é um embaraço do ser, pelo contrário, eu acho que é um ser, seguindo esta interpretação até estoica, não é um embaraço, é mesmo um desenvolvimento do ser, um cuidado de si, que em vez de ser ostensivo, é reclusivo. Eu quando falei em embaraço, é que entre o embaraço só quem escolhe a via da sobriedade includa é a piedade, não é? É como uma fuga a essa questão que todos partilharemos eventualmente. Geralmente até essa dicotomia é assumida como uma desindividualização face à individualização. O estado do ego como um estado do coletivo, em que a pessoa, os traços de personalidade se apagam, e o estado de sobriedade, onde os traços de personalidade assumam. E é interessante falar nisso porque, a dada altura, quando estava a preparar o texto, até me lembrei de Nietzsche e da célebre espírito apolíneo e dionisíaco. E no fundo aquilo que nós encontramos no princípio, a falar num princípio de individuação, não sei até que ponto é que podemos trazê-lo para aqui, mas podemos com certeza falar, atendendo ao meu texto, de um princípio de individualização. E então Bartleby seria um apolíneo mais do que um dionisíaco. Portanto, aí a escolha pela não ebriedade, a escolha pelo seu próprio caminho, e daí a escolha da sobriedade. E só rapidamente para falar do Anacoretas, aliás até gostei e depois podemos falar mais tarde. A verdade é que eu acho que encontramos um novo tipo de anacoretas que circulam. No fundo, todos nós, de alguma maneira, acabamos de fazer esse serviço. Uns de forma mais limitada, outros não, mas na nossa maneira como nós nos vemos a nós próprios e como nós empreendemos um certo projeto reflexivo do self, como falava um sociólogo, Giddens, de certo modo acabamos sempre por rejeitar certas coisas. E o que é agora interessante, e quando eu falei em critérios turísticos, tinha a ver com essa ideia de um anacorismo, se assim se pode dizer, dentro da sociedade. Habitualmente falamos sempre em relação a princípios teológicos, fora do quadro social, o deserto, a selva. Eu acho que agora
talvez algumas práticas contemporâneas apontem para uma certa permissividade, um isolamento, como cuidar de si, como exploração reflexiva de si próprio, do que quer ser, do que escolhe para a sua vida dentro da sociedade. Isso podemos falar. Vou tentar dar uma resposta 2 em 1. Respondendo à Rita e à professora Charles. Sim, de facto, se ele continuasse a ser tão eficaz quanto. É um bocadinho o contrário do que estava a ser perguntado há pouco. Se ele continuasse a ser tão eficaz, eu acho que ele seria reduzido a mais uma alcunha. Não é? Tal como os outros 3 são alcunhas, ele seria apenas uma alcunha. Também não temos uma história. Na medida em que primeiro faz e depois deixa de fazer, justamente é isso, dando a resposta à segunda questão, é isso que de alguma maneira faz revelar algum dispositivo. Não sei se consegue revelá-lo todo, mas revela que há um dispositivo. Concordo plenamente com essa informação. Então, respondendo primeiro à Rita sobre a questão da vontade, não é? Da vontade do dispositivo. Isso é primeiro. Da tal questão da. Mas isso a pessoa já fala que eu vou responder. Ok, então passo para a vontade. A palavra dispositivo, que em português é muito útil, porque permite-nos fazer muitos jogos de palavras. O dispositivo é dispor de qualquer coisa, não é? Ou então, poderia também dizer que é uma disposição a qualquer coisa. Por isso é que o Foucault falava de que o poder incita a qualquer coisa, porque dispõe o sujeito a fazer, mais do que o restringe de fazer. Os gregos, ou não, o Descartes, quando corta com a escolástica, o que é que era compreensível para o Descartes e é incompreensível para a filosofia moderna e para a técnica? Que é o que quero dizer. É que a teoria do dispositivo, que é uma teoria moderna, já se encontra algumas coisas dos gregos, e quem diz isto e quem faz essa genealogia, o Agamben, já se encontrava algumas raízes daquilo que podia ser um dispositivo, e se fosse, por exemplo, ao dicionário dos intraduzíveis da Barbara Cassin, ela tem lá uma entrada muito pequenina. Primeiro, tem uma coisa um bocado estranha, porque não tem lá uma entrada chamada dispositivo. Mas bom, talvez porque se calhar dá para traduzir para português, ela decidiu ou não for. Mas ela tem lá uma entrada muito curiosa que se chama dispósito, disposição, e diz ela lá, primeiro faz a referência ao dispositivo e para as teorias do aparato e para a assemblagem, para isso tudo, e refere, junto a que os gregos já chamavam de dispósito a qualquer coisa, uma disposição, era aquilo que eles chamavam a teoria da exis, uma disposição a fazer qualquer coisa. E essa disposição para fazer qualquer coisa é aquilo que nós compreendemos hoje como sendo e que eles também já compreendiam, que é a potência. Quer isto dizer que a exis era o elo de ligação que depois vai ser compreendido como a teoria das virtudes, e depois tens a teoria moral toda, e a ética ocidental. A exis é aquilo que liga a potência à sua realização. É aquilo que permite que algo que não é seja realizável. E a vontade, e o grande pensador da vontade é Nietzsche. O que é que a vontade faz? Se a vontade é um dispositivo. Se a vontade é um dispositivo, eu nem sequer vou atrever a responder a isso. Eu não coloquei a questão sim. Se a vontade era um dispositivo. Então é possível. Então é o quê? Se há vontade dentro. Se há vontade dentro do dispositivo. Eu, para mim, isso equivalia quase à mesma coisa. Mas sim, se há vontade no dispositivo. Vontade como assim? Vontade, por exemplo, do barco? E se é possível pensar que o barco teria uma vontade de fazer qualquer coisa? Como tu disseste que o barco para ti não pode ser entendido em termos de subjetividade, portanto não lhe reconheces esse estatuto. Quando eu fiz uma leitura diferente, não é? Na sua vontade de não querer, ou de preferir não fazer, isso para mim é um gesto de vontade. Isso é um sujeito, ou uma pessoa dotada, ou um ente dotado de subjetividade,
é que poderá ter vontade, não é? Vontade de resistir. Ok, já sei. Então tem que haver subjetividade, é isso que eu estou a dizer. Como é que pode não haver subjetividade se há vontade? A vontade é uma manifestação de uma subjetividade. Sim, a vontade é questão de uma subjetividade. E eu diria de uma subjetividade soberana. É uma vontade de poder. É a vontade de querer realizar qualquer coisa. É o Übermensch, o super-homem, o super-homem. É uma vontade que é aniquiladora de tudo o que está à volta dela. É uma pura subjetividade. E eu diria que se no dispositivo, não sei, olha, nunca pensei nisso, no dispositivo há vontade ou não. Eu no dispositivo eu só vejo vontade. Do dispositivo. Se há lugar com uma vontade, por exemplo, agora pensando no caso concreto de Barclay, isso para mim não é questão. E isso para mim não é questão porquê? Porque eu aí sou muito argentiniano, lá o que é que isto quer dizer. O que é mais importante para mim pensar na vontade, e o Agamben, no texto que ele tem sobre o Barclay, ele refere muito a questão da vontade, portanto se calhar valeria a pena lê-lo. O que é para mim pensar na vontade? O que é mais importante para mim pensar na vontade é a impotência que reside em toda a vontade. É o quê? A impotência que reside em toda a vontade. São universos de grandeza muito diferentes. Diga? São universos de grandeza muito diferentes. Sim, completamente. A disposição e a vontade são universos completamente diferentes. A disposição vem na linha de como é que se diz? Dar o adquirido, quer dizer, da coação para a função. A disposição? É restritivo. A disposição? Sim. Por isso é que eu não concordei nada com a tradução. Então diga-me uma coisa. O que é estar mal disposto? Por isso é que eu preciso de um linguista. O que é estar mal disposto? Isso é na subjetivação, mas é que disposição não é uma coisa só subjetiva. Um dispositivo é uma cangajola adequada para uma determinada função. Tem dispositivo adequado ou não tem? Na linha da adequação. Eu posso perguntar a mesma coisa. O que é estar mal disposto? É estar mal disposto. O que é estar num estado depressivo? É na globalização. Isso nesse aspecto, está bem, já percebi agora o seu critério de dispositivo. Quer dizer, mas isso é estar. Cá está o problema do estar e do ser. Exatamente, que é diferente de disposição, disposição, quer dizer, desculpa, mas há aqui qualquer coisa de diferente. Eu não sei, preciso de um linguista. Eu agora fiz uma. Falaste em messianismo e essa era a primeira pergunta que eu te ia fazer, desculpa. Mas vou pôr a questão desta maneira. Imagina o que era fazermos um paralelismo entre Barclay e Cristo, quando Cristo se recusa a chamar o Pai para tirar a cruz. Preferiu não o fazer também. Quando me encontrares, perguntas. E depois diz-me. A pergunta que eu faço é: tu falaste em messianismo. Não, eu só vou começar. Isto é só a maneira de começar. Um novo Messias? O quê? O Barclay? Não, o novo Messias, que é coisa da constitucionalismo. Sim, mas é sobre o novo Messias que queres falar. Falaste um pouco sobre isso. Pois, porque eu já estava no fim, tinha aqui um moderador, já estou a dizer que eu vinha para lá. Então vamos lá ver se eu consigo explicar. Eu não sei se referi, mas normalmente eu costumo referir. Quando eu penso em qualquer coisa relacionada com o messianismo, e pensar no messianismo é sobretudo para mim, na minha opinião, pensar no messianismo judaico. Quando se pensa em messianismo, para mim não é questão, porque para mim isso não me interessa, saber se Barclay é o novo Cristo, se Cristo preferiu não qualquer coisa, ou preferiu isto ou aquilo, não sei, não me interessa minimamente o que é que ele preferiu. Em primeiro lugar, para mim, e isto já seria outra questão, Deus é indiscutível, eu não discuto Deus. Mas, quando eu falo em messianismo, no Barclay, não quer dizer de todo, e isso pode ser interpretado, porque eu não expliquei, que o Barclay seja um Messias. O que eu interpreto como sendo messianismo é o próprio acontecimento. E pensar o acontecimento como messianismo
não é tanto fazer como é na estrutura teológica judaica da espera do Salvador e da redenção dos homens, mas é antes, na minha opinião, na minha visão, no modo como eu problematizo, mas isto é uma coisa recente de 2 meses que eu descobri a importância do messianismo. O que há para mim relevante no messianismo é a natureza do acontecimento do messianismo. Um acontecimento não é absorvível. Um acontecimento, e por isso é que, por exemplo, eu por acaso refiro-me a ele assim, eu até posso ler. Quando eu penso essa estrutura messiânica no Barclay, o que é que eu digo? Onde é que isso está? Olha, não escrevi, ia pensar que tinha escrito. É que o próprio pensar Barclay, para mim não me interessa pensar o Barclay como um Messias, mas importa-me pensar a partir do Barclay o acontecimento messiânico. O acontecimento messiânico é uma interpretação que eu faço do Benjamin, é o tal estado de exceção efetivo que ele fala. E agora vou citar, abre aspas e cito, uma imagem suficientemente forte que permite agregar todas as outras pessoas em torno de alguma coisa. Só permite, e eu estou a citar o geralmente afinado. É isso, não sei se relativamente mas eu também à questão do messianismo, correndo o risco de estarmos já a desviar demasiado. Eu acho que convém diferenciar muito bem, ainda me lembro de termos tido essa discussão já passadas 2 horas e meia de defesa no meu doutoramento com José Augusto Mourão. Talvez porque eu estava a citar um teórico protestante e não era propriamente a preferência dele. Mas acho que é importante diferenciar-se muito bem entre o messianismo e o apocaliptismo. E eu não acho de todo que aqui seja uma questão messiânica, é uma questão apocalíptica. Não é? No messianismo, apesar de tudo, ainda sabemos aquilo que esperamos. Não sabemos como é que vai revelar-se todo, mas ainda sabemos, ainda temos uma ideia do que esperamos. No apocaliptismo, a própria revelação é o chegarmos a saber aquilo que devemos esperar. Não é? Por isso é que o apocaliptismo permite diferir isto ad infinitum. Não é? Enquanto o messianismo é a lógica da desilusão porque ainda não chegou, o apocaliptismo é a lógica do calma que há de chegar, podemos adiar isto ad infinitum. Eu acho que aqui é no Barclay a haver, também é uma questão, pode ser discutida, a haver, acho que é mais apocaliptismo do que messianismo. Vou só passar a palavra. Pois, eu só queria intervir mesmo porque a intervenção da Rita também, em certa medida, me interpelou e temendo ser um pouquinho redutora, mas eu gostaria de colocar aqui uma questão, que é o seguinte: para mim, esta perspectiva do apagamento, ela decorre de uma, digamos assim, de uma leitura conceptual do texto, não é? Portanto, eu acho que há aqui 2 regimes. O regime da narrativa, e na narrativa nós poderemos articular várias coisas, agora não me interessa, e a conceptualização de uma posição que eu até chamaria lógica, não é? E que é a da lógica da disjunção. Quer dizer, o que a ordem nos obriga é a posicionar-nos, não é? Portanto, ou nos posicionamos obedecendo ou nos posicionamos recusando. Ora, eu não leio em Barclay uma posição de recusa. Não é? O que eu estou aqui a tentar colocar é a suspensão de uma qualquer posição. E por isso é que essa suspensão me permite falar de uma não subjetivação. Não é? Nessa suspensão. Não é? E porquê? Isto, vamos lá ver.
é mais uma posição minha hermenêutica, não é? Digamos, uma proposta de leitura, como eu há pouco disse, de uma hermenêutica que desinveste o sentido, porque senão vocês reparem, quando damos a volta, não é? E dizemos, não, mas no fundo ele propõe uma recusa, no fundo há ali uma singularidade imensa, tanto que ele se pode transformar em emblema dos Occupy, etc, etc. E eu acho que isso não é senão uma posição hermenêutica, quer dizer, é a forma como nós, leitores, nos estamos a colocar perante aquele desafio, não é? Que é dizer assim, apesar de tudo, não, ali vamos investir aquilo de sentido. E portanto, a minha posição é outra, é dizer, vamos parar, não é? Parar aqui. E ver como é que a figura se pode tornar opaca sem termos que a reconduzir a um sentido qualquer. Enfim, não sei se isto tem muita consistência, mas era um bocadinho essa observação que eu queria fazer. Queria só fazer ou pelo menos relembrar, se concordo comigo ou não, se esta recusa tem o aspecto fundador no facto de não querer fazer cópia. E fazer cópias acho que se liga muito rapidamente à questão da máquina, uma espécie de dispositivo que repete constantemente a sua função. E eu considero que esta posição é muito contemporânea, pelo menos na minha área, na área artística, em que realmente tem estado a acontecer já há alguns anos, isso é, se calhar, os fáceis já para copiar, é que andamos a revolver, andamos a copiar, e portanto, nesse sentido, a própria escrita do Bátio acaba por ser fundadora, porque há uma espécie de renúncia de cópia, para se preparar, para se reinventar alguma coisa que há de vir, ou seja, uma espécie de fundação nova. Ou seja, e a partir dessa negação, se não será, ou seja, se o aspecto fundador dessa negação não será mais a questão da cópia, e essa cópia pode ser entendida como mais extensa, ou seja, de citação, ou seja, uma espécie de revolver constantemente a mesma matéria, em vez de ser um ato completamente criativo e puro. Isto, de uma forma ou de outra, liga-se com a tal prática artística que foi demonstrada por alguns artistas, ou seja, quando se pinta de uma tela branca, quando se põe um quadrado negro sobre um fundo branco, quando Duchamp recolhe aqui em Paris, e portanto isso, ou seja, todas essas extensões, quando se utiliza o próprio dispositivo de verificação da arte, ou seja, de visibilidade, que é uma galeria, isto é essa galeria completamente vazia, ou seja, é exatamente neste momento em que se revela um tal dispositivo. Eu queria só lançar estas ideias. Eu acho que é uma leitura interessante, só porque há aqui um problema de tradução, ou de retroversão. Copista é a palavra portuguesa. O Bartleby, em inglês, é da Scrivener. Não é? É verdade que aquilo que ele faz é, de certa forma, copiado, porque é uma fórmula. Não é? Mas não envolve necessariamente, ou pelo menos não envolve exclusivamente, copiar sempre as mesmas coisas. Envolve, eventualmente, aplicar uma fórmula, que é a fórmula do ofício. É uma leitura interessante, mas não sei se não tende a ser uma leitura ainda demasiado romântica quanto à ideia de que o ato artístico seria a recusa dessa cópia. Não é?
O contrário, acho que é mais interessante encarar o ato artístico também como a assunção dessa cópia. Jorge, desculpe, mas há uma diferença, de qualquer modo, entre escrivão e escritor. Sim, sem ele dúvida. Não é escritor. Sim, ele não é escritor, é scrivener. Existe uma palavra para escritor em inglês. Aquilo que ele produz lá está entre o original e o... Enfim, estou a pensar... e vou dar uma aula sobre ficção científica, onde também um dos problemas, ou uma das coisas que é acusada, é o facto de ser uma literatura, tal como outras, como policial, etc., ser acusada de ser uma literatura de género. Não é? E o ser literatura de género tem esse problema não é necessariamente uma cópia, mas também não é completamente original. Não é? E o scrivener é a palavra também adequada para estar nesse ponto intermédio entre algo que não é totalmente original. Também a originalidade e o algo que é uma simples. A originalidade não existe, como se calhar também não existe a cópia absoluta. Exatamente. Porque os monges copistas faziam as minuras e também não copiavam absolutamente, não é? Eles não faziam as iluminações. E eles escreviam só. Os iluminadores é que faziam as iluminuras. Mas há uma dialética interessante entre a cópia e o original. Há sempre uma composição que tem qualquer coisa pessoal até que também já foi uma tradução de dispositivos. Posso... Uma tradução possível. Só agora porque eu senti que esta foi um bocado direta porque... Foi a sua deixa. Foi porque eu trabalhei justamente sobre o problema do clichê. E o Francis Bacon e o Deleuze vai retomar muito essa ideia, não só a Francis Bacon na lógica da sensação, como posteriormente também vai trabalhar em crítica e clínica. E o Deleuze diz-nos uma coisa muito simples para a tela do Francis Bacon, como a seguir vai-nos dizer para a página em branco do escritor. E ele diz uma coisa que é muito simples, é que os clichês já estão lá ali. Então, o que o Francis Bacon faz antes de sequer aproximar-se de uma tela é esfregar a tela, é colocar diluente na tela. E o Deleuze diz que, apesar de a tela aparentemente ser branca, ela está cheia de clichês, ela está povoada. E eu acho que um pouco, agora remetendo para a área artística, é ter que pensar esse problema. E eu acho que o problema da cópia em si, e a solução, que é uma solução que infelizmente o Deleuze não retoma, mas que temos muito no início dos anos 70, anos 80, com a retomada do platonismo por Althusser, por Deleuze, em Logique du Sens, em que ele, no texto sobre o Platão, ele vai falar, e eu aí sou completamente contra a Hannah Arendt. A Hannah Arendt diz que inverter a lógica do platonismo nada mais é do que permanecer lá, mas com as pernas viradas ao contrário. Eu não acho. Acho que o Deleuze nisso foi extremamente importante e infelizmente não retomou depois nas obras seguintes, que é a importância do simulacro. E ele vem dizer uma coisa que eu acho que é muito interessante sobre o platonismo, que é falar sobre o simulacro como potência do negativo. E isso tens muitíssimos autores, desde o Adorno, que vai falar sobre uma estética do negativo, e que vai povoar também um pouco esta ideia da negatividade a partir do século XX. Mas o que há de fundamental aqui? É que a cópia, e eu acho que é o meu ponto de chegada nesta observação, é que a cópia, hoje em dia, e a arte do século XX, tens muitos autores que já não querem pensar, desde o Hans Belting ou Danto, que inclusivamente falam de um processo, de um final da arte, mas que em si já não falam de um mimetismo. Essa arte deixou de ter qualquer relação à nature e agora tem qualquer coisa de civilização, de cultura moderna. E acho que um dos primeiros grandes pensadores foi Baudelaire. Baudelaire pensou a modernidade justamente nesse problema de umas impressões fugazes. E o que é que são essas impressões fugazes? O que é que nós não conseguimos já captar? E eu acho que isso é verdadeiramente a potência da arte do século XX. É que aquilo que é preciso captar já não é uma cópia, mas é um processo em si de diferença.
É isso que nos livra dos clichês. O Francis Bacon, quando vai pegar nas fotografias, por exemplo, do Muybridge, ele não quer captar essa... Ele diz que a pintura em si tem uma violência muito mais real. Ele diz, mas querem falar de violência? Não, eu não faço violência do real, eu faço violência da pintura. E eu acho que é aí que reside justamente essa potencialidade. Tanto que o Deleuze vem dizer que no simulacro, e na leitura que ele faz do simulacro, e é uma resposta a uma quebra, uma fenda entre a estética, em que ele diz que há um problema entre a teoria do sensível e a teoria e o real, e ele encontra-se justamente no simulacro, e infelizmente ele não desenvolve depois posteriormente essas ideias, é nessa potência que o simulacro encerra em si. Há qualquer perversão, porque a cópia já não é cópia de cópia, ou seja, já é uma coisa degradada, e como coisa degradada em si, já não mantém nada dessa ideia de cópia platónica. Ou seja, tem em si uma potencialidade. E eu acho que é o pensamento da potência, que depois vai interessar a obra do Deleuze, desde Nietzsche, a Spinoza, toda a leitura que ele depois vai falar. E não só, e tanto para o artista, Deleuze, como para o filósofo ou para o cientista, Deleuze vai criar 3 planos diferentes, que é o plano da composição, que é onde se cria a pintura, o plano da filosofia. Acho que o Deleuze aí é muito pertinente. É o plano da composição, o plano de imanência, que é o da filosofia, e o plano da composição, que é o plano da... Não, o plano da artística é o plano da composição, o plano de imanência, e agora está-me a faltar, que é o terceiro, que é o plano do cientista. Ele diz no que é a filosofia a distinção entre os 3 planos no 5º capítulo. Página? É logo a partir das primeiras páginas. Não sei se vou revelar algo de grande ignorância. Seria questão dar uma aula de uns minutos. É uma questão seguinte. Não sei se vou revelar, como disse. O professor Augusto Adolfo disse há pouco que nessa suspensão não há subjetivação. Recuando também aqui a conferência do Samuel Mateus, não é? O que é que acontece então num certo mundo que se cria entre o patrão e o escrivão, em que há ali um conflito, mas ao mesmo tempo um envolvimento, quase como uma espécie de espaço e de tempo que se constrói ali. Digamos assim, isso tem que ver com subjetividade? Não, isto é uma dúvida, é uma questão de dispositivo. O que é que se constrói ali? O escrivão, às tantas, sente um entrenecimento. O escrivão como patrão, o escrivão. Há ali um envolvimento, ele quase que lhe bate, quer bater, revolta-se, digamos, que não sabe o que fazer, mas depois volta atrás. E constrói-se ali qualquer coisa. Ele descobre qualquer coisa, o patrão também. Parece-me a mim, não? O que é que acontece aí? Isso tem que ver com subjetivação, subjetividade. O que é que se passa aí? É uma pergunta. Bem, eu vou dizer uma coisa, eu não estou na mesa. Agora enfim, vou-lhe responder da forma como eu vejo a questão, mas eu passo para a mesa e eu sei que tem. Eu não pedi as questões da subjetivação e da subjetividade. Não, mas faz bem, todas as perguntas são legítimas e se há uma possibilidade de diálogo, quer dizer que há uma possibilidade de colocar as coisas sempre de outra forma até elas serem entendidas, não é? Eu há bocado fiz aqui uma pequenina distinção entre o plano da narrativa e o plano que eu há bocado não nomeei, mas poderíamos dizer que é o plano do discurso ou da fórmula, não é? Naquela narrativa, a fórmula emperra a narrativa, não é? Eu diria, a fórmula emperra a narrativa. Há ali uma questão incoincidente, não é? E inconciliável entre a narrativa e a fórmula. Porque a narrativa é aquilo que permitirá, quer se queira, quer não, é uma máquina de conferenciativo, não é?
A narrativa é aquilo que vai conferir sentido, mas a fórmula impede que a narrativa confira sentido. Portanto, eu vejo aqui uma incoincidência não resolúvel. Não é? Não sei se isto responde à sua questão. Portanto, o que é que a fórmula revela? Ela revela essa suspensão do sentido, que depois, em certa medida, a narrativa vai resolver. Por isso é que, na nossa discussão aqui sempre, não é? Faça um argumento de suspensão, vem sempre, mas ele depois, não é? Depois o patrão até gosta dele, ou ele até não sei o quê. Como é que a figura se coloca na narrativa? Reparem, ela não se coloca na recusa, e eu por acaso até falei de uma, já não sei de que é que eu falei, de uma ligeira, de uma ténue subjetivação, que é o adiamento, não é? Se é que na narrativa é possível essa suspensão, como é que é possível figurar essa suspensão? É o adiamento, quer dizer, não há ali, a meu ver, não é? Mas isto é uma leitura conceptualizada. Não há ali recusa, há um adiamento. Portanto, ele com toda a elegância, como é que o patrão diz, ele é muito educado, não é? Com toda a educação, com toda a elegância, ele quase pede desculpa e diz, não, eu peço desculpa, mas de momento preferia não é? Portanto, é a lógica do adiamento. A suspensão só é possível nesse adiamento constante, que às tantas ele avoluma-se de tal maneira que deixa de ser um simples adiamento, portanto uma simples contingência, para passar a ser um estado, não é? Mas ele quer dizer, há aqui a inteligência, não é, do Melville, de nunca deixar o personagem resvalar. Bom, esta é a minha ideia, agora não sei se respondi. Pois. E a máquina narrativa tende sempre a um desenlace, a um sentido, a uma conclusão, não é? Portanto, ele morreu, bem feita para ele que esteve ali a resistir. Qualquer coisa deste tipo, não é? Isso é a lógica da narrativa, mas ali sobrepõe-se a lógica do acontecimento, de algo que é irredutível, a uma lógica da sua redução, não é? Enfim, não sei. Constrói-se qualquer coisa ali. Não sei se... Antes só passar a pergunta... Não sei se a mesa quer... Eu só queria dizer uma coisa rápida, até para darmos voz a todos. Eu peço desculpa, não é uma questão, peço desculpa por interromper. Eu não sei, uma vez que quem está na plateia, não estando na mesa, pode responder. Eu gostaria de responder à questão que foi aqui colocada, por isso peço desculpa por eu ter mesmo que sair, antes de Samuel falar, que é o seguinte: eu acho que aquilo que disse tem alguma razão de ser, ou seja, Bartleby é contratado para copista, ele é contratado para copiar. E há uma interpretação possível deste conto como a recusa da cópia do ponto de vista artístico, exatamente. Até porque há uma metáfora do escritor inerente à personagem Bartleby. E Melville, quando escreve este conto, está exatamente numa situação de encruzilhada artística. Ele percebeu, ele encontrou a sua voz artística, se quisermos, e no fundo, em todas as artes, quer as artes plásticas, quer a literatura, o artista tem que encontrar a sua voz. E essa voz, no fundo, está numa encruzilhada entre o seguir a tradição, o inserir-se em todos aqueles que vieram antes e encontrar o seu ponto de originalidade. No fundo, aquilo que depois Harold Bloom vai desenvolver na indústria da influência, essa encruzilhada. E, concretamente para Melville, no momento em que ele escreve, é claro para ele que, encontrada a voz narrativa, o público não quer aceitar essa voz. O público preferiria, mais uma vez a questão da preferência, o público gosta do Melville, da primeira obra do Tipi, da obra do romance de aventuras nos mares do sul, e o público, no fundo, quase o quer levar a copiar-se a ele próprio no início de carreira, no fundo, em obras que ele próprio já rejeita essa fase, ele quer outra coisa, quer textos muito mais obscuros, quer textos que caminham todos como
Melville para a não demanda, para o fim em que as personagens, e inclusive é o seu texto póstumo, as personagens abstêm-se de agir e por isso muitas vezes essa ausência de ação leva à morte. Billy Budd é exatamente um desses casos e esta personagem que se recusa a copiar de algum modo será a metáfora do autor que não quer copiar os modelos que o público quer comprar. E foi também há aquilo que eu disse. E peço desculpa, era só o que eu pensei. Com esta explicação mais Peço desculpa, tenho que me cuidar. Só também umas breves palavras para. Eu acho que a professora Maria Gustavo salienta é um outro nível de análise que nós estamos a levar em muito conta e estamos a dar uma análise mais intencional, mais especulativa. A minha é muito especulativa, que eu senti nesse texto. E era mais no tom da narrativa. Pois, e por isso é que eu disse há bocado que concordava com ambas. Quer dizer, eu concordo com o meu texto, foi o que escrevi, mas percebo perfeitamente o que a professora está a dizer. E eu só gostava de dizer que a professora refere que Bartolomeu é uma lógica do adiamento, mas eu contrapeli o adiamento também, de certo modo, é uma relação. É uma relação que pode estar suspensa, mas há ali no ponto que parece que há uma conservação e uma manutenção da relação. E é curioso porque a relação que se desenvolve entre o patrão e o Bartleby deixa de ser entre patrão e Bartleby e passa a ser entre duas pessoas. É como se Bartleby, ao afirmar-se a si próprio, criasse uma relação diferente, não apenas subordinado chefe, entre uma ordem e a resposta à ordem, mas introduzisse ali uma variante que justamente permite que a relação dele seja diferente dessa. É que eu também fiquei muito sensibilizado ontem ao assistir ao espetáculo. Gostei muito do espetáculo, daquela encenação. E isso fez, digamos assim, lembrei-me da tal questão, daquela relação cénica, não é? Aqui já não é no plano narrativo, propriamente, penso, entre o patrão e o escrivão. Tivesse a percepção, essa relação, portanto, é esse mundo em que o patrão começa a entrar num mundo qualquer, começa a descobrir qualquer coisa do mundo que ele não conhecia. Pronto, era só isso.